Cidinha Centro Estética tem uma equipe totalmente qualificada para atender sua clientela. Tratamento facial e corporal, cabelo, maquiagem e unha, design de sobrancelha, bronzeamento por vaporização e conta também com o dia da noiva. Seu endereço fica na Galeria Brasil, sala 117, com o telefone 3522 1263 ou 9911 9483. Oferecimento Jactar Camisaria. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Somos em Deus. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, direto lá de Itapirubá, um lugar lindo, maravilhoso. Mas hoje ele está aqui conosco e vai ser um grande programa e você vai ver a partir de agora o programa Somos em Deus com o pastor Eduardo Oliveira. Paz, pastor! Paz, querida. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês aqui desse programa, que com muita alegria eu vejo esse programa com algo que nasceu no coração do Senhor. Amém. Porque o próprio Senhor Jesus diz que Ele nos chama para ser testemunho vivo. Então, ter um canal, ter pessoas que têm esse ministério de levantar pessoas para se tornar um testemunho vivo é tremendo. Você está de parabéns, estamos aqui para, com certeza, estar edificando a vida de pessoas que estão aí nos assistindo. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus nesse programa. Esse programa já era para ter acontecido há uns 2 anos atrás, verdade. A gente estava conversando agora, né, pastor? Mas o dia marcado era hoje, né? Amém. E eu quero dizer para vocês que é um testemunho maravilhoso. O pastor Eduardo já esteve na rádio comigo, foi grande. Eu já escutei na igreja ele testemunhando. Realmente é um agir de Deus na vida dele sobrenatural. E eu quero começar esse programa deixando um grande abraço para a esposa dele, amém? Amém. Pastor, eu vou te deixar à vontade, né? Que o Espírito Santo leve a tua boca e que muitos ouçam o teu programa e que façam da tua vida um grande exemplo para a vida deles. Amém, pastor? Amém, querida. Quem era o Eduardo? Pois é. Essa é a pergunta que muitas das vezes não quer calar. Às vezes a gente se depara com pastores, líderes que realmente ali estão ministrando a palavra, mas eu acredito numa coisa, que a nossa vida ela tem que falar. Nesses últimos anos a gente tem visto como o Evangelho ele tem se estendido de uma maneira tremenda, né, Fernanda? Tremenda. Verdade. Mas também com tudo isso nós temos visto que pessoas acabam se tornando uma carta morta. Porque Jesus nos chamou para ser uma carta viva. E eu tenho esse entendimento em Deus, Fernanda, que carta viva, ninguém lê ela com o ouvido, é com os olhos. Então a nossa vida fala. Então eu entendo que esse programa, você que está aí nos assistindo, você não está aí por um acaso. Eu acredito que a tua vida, você, a tua família, a situação que você tem vivido nesses últimos dias, que as pessoas têm sofrido, são dias que as pessoas têm sofrido, mas que se você perseverar em Deus, buscar isso em Deus, assim como eu consegui, porque o mais interessante, Fernanda, é que eu não estou aqui porque eu quero. Claro. Fernanda, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu e nos separou. E é interessante é que a maneira como Deus nos escolhe, a maneira como Ele foi atrás de mim, a maneira que talvez como Deus está indo atrás de você, você que está aí nos assistindo, você que tem aí seus filhos, que tem seu esposo, que talvez ainda não conhece o Senhor, que talvez não sabe por que se deparou com esse programa agora. Talvez tem pessoas assim, não fui eu que escolhi o Senhor e não foi você que escolheu estar assistindo esse programa. Amém. Você acredita, Fernanda? Acredito. Profética, eu profetizo na vida dessas pessoas, que não foram elas, mas o Senhor tem um projeto. E quem era o Eduardo? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu tenho glorificado muito a Deus pela maneira como Deus me chamou. Ele me chamou no meio de uma raiz de rejeição. Eu sou filho de casais separados, de pais que não deram certo no relacionamento, como muitos. Verdade. Que hoje a gente tem, né, vivido. E infelizmente eu fui um jovem que fui criado um pouco por um pouco por outro. E aos 12 anos de idade, eu conheci o álcool, eu conheci as drogas, com 12 anos de idade. Meu pai era alcoólatra. Idade do meu filho. Meu pai era alcoólatra. Então,
eu tinha todo um histórico, eu tinha todo um modelo, né? Eu tenho pregado muito sobre isso, que Deus tem nos chamado para ser modelo, para uma geração. Deus não chamou nós, irmãos, você está nos assistindo, Deus não chamou nós para sermos evangélicos, mas nos chamou para nos transformar e apresentar nós como um modelo do poder de Deus para a vida das pessoas. E, Fernanda, o Espírito Santo, então, ele já tinha me escolhido, ele já tinha me separado, a Bíblia diz isso ainda no ventre da minha mãe. Só que eu fui criado num lar onde as pessoas não conheciam Deus. Onde as pessoas, o meu pai, tanto a minha mãe, meus avós, eles tinham uma religião. Mas a religião, né, Fernanda, a gente sabe que não leva a Deus. Não. E uma das coisas que nós temos entendido até nesses últimos dias, que muita religião evangélica não vai levar as pessoas a Deus. Não. O que realmente leva a pessoa a Deus é um encontro verdadeiro e um temor, um quarto onde você entra e chora, e ali sim você é resgatado à presença do Senhor. E eu vejo que nesses últimos dias, Fernanda, é dias que Deus quer se revelar, que Deus quer mostrar o seu coração de pai, sabe? É dias que o homem tem deixado a desejar. Homens, quando eu digo, são homens que carregam, né, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, com 12 anos de idade, Deus já foi atrás de mim. Eu me lembro que eu morava em Recife, no estado de Pernambuco, e uma senhora evangélica, criança, sentada numa esquina, e ela vinha com uma Bíblia depois de um culto, e ela vinha e dizia assim: meus filhos, vocês têm que aceitar Jesus. E nós ficávamos olhando para ela e ela dizia assim: agora eu vou orar para vocês. E quando ela dizia que ia orar, a gente pulava um muro, se escondia, ela ficava de olho fechado orando, e a gente ria muito. E ali quando ela abriu o olho não tinha ninguém. Então ali a gente ficava rindo, debochando. Quantos aí talvez já disseram e criticaram, crente é tudo louco, cara. Eu também, eu fazia isso. Mas a importância é que Deus nos amava, Deus já estava tentando. Eu quero dizer para você, Fernanda, que o que eu percebo em Deus é que Deus não quer que a gente chegue ao fundo do poço. Muitas das vezes você que está no fundo do poço, Deus já te deu a oportunidade, Deus já te deu chance, mas talvez você negou ou não entendeu, como eu não entendia. Então, eu percebi depois de convertido que o Espírito de Deus usou pessoas para me alcançar. E essa mulher nunca me saiu da memória. Ela orava, toda vez que ela vinha para a igreja, a gente olhava e dizia assim: lá vem a louca. E ela ali começava, né? E passava e orava pela gente, a gente se escondia. Depois ela abria o olho, não via ninguém, e ia cantando. Olha, Fernanda, o que chama atenção, que ela, depois de abrir os olhos, ver que não tinha nenhum jovem, que ela fechou os olhos para orar, ela simplesmente, ela ia embora cantando. Então nós glorificamos muito a Deus, eu glorifico muito a Deus pela vida daquela mulher, que hoje talvez ela não saiba, mas Deus ouviu a oração dela por trás de um muro. Então, Fernanda, com 13 para 14 anos, aí eu entrei numa droga pesada, então conheci esse mundo de droga, de vício, foi um momento muito difícil da minha vida, e a raiz de rejeição, Fernanda, é uma coisa muito real. É uma coisa muito profunda, e justamente eu só conseguia me achar como pessoa nas drogas. Ali parecia que eu era aceito, parecia que ali quando eu tinha um fumo, as pessoas vinham, se eu tivesse cocaína as pessoas vinham. Então, assim foi a história do Eduardo, até que no ano de 97 para 98 a gente foi para o Rio Grande do Sul, eu e meu pai, que a minha mãe já morava aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui em 2000 eu conheci o Senhor, pela primeira vez entrei. Deus usa as coisas loucas, né? Para confundir? Talvez você já foi evangelizado por pastores, eu fui evangelizado primeiro lá, como eu falei, por aquela mulher, e como Deus não conseguiu me resgatar através de uma evangélica, Ele usou uma endemoniada. Ele usou uma pessoa, quando eu digo endemoniada, uma pessoa que era dependente de maconha, do vício, da droga, e eu conheci ela, e a gente usava maconha e droga junto, e ela começou a falar de Jesus para mim porque ela era desviada. E até então eu já tinha sofrido tanto na minha vida que eu disse para ela assim: olha, eu acredito em Deus. E ela começou a falar de Deus para mim. Então nós usava droga, Fernanda, e falando de Deus. Fernanda, hoje eu entendo que naquele dia, naquele momento, Deus estava ali. É interessante você que talvez tem
olhado as situações, as dificuldades, talvez tenha orado, né, Fernanda? Tem tanta gente que está orando pelos seus familiares, tantas pessoas que estão orando pela sua família, mas nesse momento eles esquecem de uma coisa, que Deus, independente se eles estão no vício, na droga, na bebida, o Espírito Santo, Ele está indo lá. E eu tenho certeza, Fernanda, assim como Deus ministrou na minha vida, eu posso profetizar na tua vida, na vida dessa mãe, desse pai que tem chorado pelos seus filhos, que Deus também tem falado com eles. Assim Deus usou aquela mulher, Fernanda, e ela começou a falar do Senhor para mim. Então, eu me envolvi com aquela mulher. Só que o inimigo não se deu por vencido. Então, em um momento que eu estava com aquela moça, uma legião de demônios se manifestou através dela. Meu Deus. E eu nunca tinha tido essa experiência. E de repente, aqueles demônios começaram a falar comigo e diziam, você sabe quem está falando? E eu tremia e dizia, não, virou o olho, ficou toda esquisita. E eu sou mulambo, eu sou tranca-rua, eu vou matar ela, eu vou acabar com a vida dela. E eu, Fernanda, fiquei muito nervoso. E de repente, Fernanda, ela desmaiou e eu pensei comigo, morreu. E agora estou eu e ela, e quem vai provar que eu não matei ela? E aí começou a passar muita coisa na minha cabeça. Então, de repente, ela respirou fundo e voltou novamente. E aí ela se apresentou agora àquela entidade como um anjo de Deus. Jesus. Então eu, sem entendimento nenhum, sem conhecer nada da palavra, eu pensei na minha ignorância. Se Deus veio, se os demônios vieram, então é possível que tenha sido o anjo mesmo. E aquele anjo começou ali a falar comigo, dizendo que viu o sofrimento dela e que ia ajudar ela e que ia também me ajudar. E a partir daquele momento, eu fiquei 3 meses mantendo uma relação íntima de manifestação com aquele anjo. Meu Deus. Aquele anjo, ele se manifestava e aí muitas das vezes falava comigo e dizia que ela era especial, que eu também era. E ele dizia que, como ela era dependente de cocaína, que nós deveríamos continuar usando a cannabis sativa, que seria a maconha. E eu pensei comigo, uau, que anjo bom, eu posso até usar droga, né? Tudo. Então, aparentemente, só que chegou um dia que a máscara de Satanás caiu. A gente buscou junto uma igreja evangélica e ali Deus começou a desmascarar e mostrar para nós que aquilo ali nunca foi um anjo, que era um demônio. E o Espírito Santo falou comigo profundamente no dia que teve o culto, que ela se manifestou. Deus falou pela primeira vez, Fernanda, dentro de mim. Isso nunca foi um anjo de Deus. Ele é um demônio. E a partir daquele momento eu comecei a conhecer Deus. E, Fernanda, quando eu comecei a colocar meus pés dentro da casa do Senhor, em menos de um mês, eu parei de usar droga. E larguei o vício. E continuei, Fernanda, indo para a igreja, buscando ao Senhor. Até que chegou um tempo que essa menina, ela disse, não, eu não quero mais. Então ali a gente deu um basta na relação. Mas eu continuei a minha caminhada. Foi muito difícil para mim, mas eu continuei a minha caminhada. E de lá para cá, Fernanda, o Espírito Santo, ele começou de uma maneira muito rápida. Em 3 meses eu já estava pregando o Evangelho. Em 3 meses Deus começou a fazer algo na minha vida. Só que uma coisa interessante, Fernanda. Em 3 meses eu comecei a pregar. Mas eu já estou aproximadamente há 14 anos servindo a Deus. E eu ainda estou passando e vivendo processos de cura na minha alma. Eu não sei por que eu estou falando isso, porque talvez alguém está nos ouvindo e já sofreu tanto, né, Fernanda? É verdade. E conheceu Deus e talvez está passando por um momento difícil. Eu quero te dizer que o processo de cura é gradativo. Na medida que você vai conhecendo ao Senhor, você vai entrando em lugares nele. E quando você vai entrando nesses lugares em Deus, realmente ali, Fernanda, Ele vai começando a curar você, porque Ele vai levar você sempre a um novo nível. Então, o processo de cura, ele é gradativo, Fernanda. Eu tenho visto isso e nesse meio tempo a gente começou a servir a Deus numa denominação e o Espírito de Deus nos honrou nesse ministério, a gente serviu a Deus ali com muito amor. Sou muito grato a Deus pelo lugar onde eu passei. Claro. Foram as pessoas que estenderam a mão, que me abraçaram, que me pegaram. Quando Deus ele tem um projeto, quando Deus ele tem algo preparado, Ele vai revelando, assim como Ele vai curando aos poucos, Ele vai revelando aos poucos. E nesse processo de 5 anos, Deus colocou um chamado dentro de nós. Um chamado de trabalhar com pessoas que realmente passaram por onde eu passei. Com feridas de rejeição, com enfermidades na alma. E hoje nós somos pastores presidente do Ministério Vida no Espírito ali em Itapirubá.
no estado aqui de Santa Catarina, na cidade de Imbituba, e glorificamos muito a Deus. Ali a gente tem feito um trabalho, Fernanda, com aquelas pessoas. Trabalhamos numa visão de paternidade, porque acreditamos que a paternidade, ele é um fundamento do reino de Deus aqui na terra. E de lá para cá, sabe, Fernanda, eu tenho glorificado muito ao Senhor pela maneira como Deus ele tem nos honrado, pela maneira como Deus ele tem trazido para as nossas vidas o entendimento do que é o corpo de Cristo. Então essa é a história do Eduardo, um menino que não pediu para vir ao mundo, porque isso era a pergunta que eu muito fazia, eu fazia para Deus essa pergunta, sem conhecer Deus, né? Claro. Eu dizia: Deus, eu não pedi para nascer. Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que eu sofro tanto se eu não pedi para nascer? Então, Fernanda, Deus, assim como viu... Essa pergunta, pastor, eu posso te dizer que muitos perguntam. Exatamente, isso que eu ia falar. Muitas pessoas talvez tenham se perguntado: por que eu nasci? Onde que está esse Deus? Exatamente. O que nós temos entendido em Deus, Fernanda, é que Deus, ele não cria nada por um acaso. Tudo há um propósito. Há um propósito com a tua vida. Há um propósito com a minha vida. Há um propósito com a vida dessas pessoas que estão ali, que estão aqui nos assistindo hoje. Então, o que nós precisamos entender é isso. Quando você descobre a origem do teu nascimento, por que você nasceu, tudo na tua vida muda. Realmente tudo muda. É verdade. E eu glorifico muito a Deus, porque o nosso objetivo como igreja, hoje, como corpo de Cristo na Terra, é levar essas pessoas a um nível de intimidade, de relacionamento no Senhor, que eles possam saber o porquê eles foram gerados. Sabe, a religião, ela tenta colocar algumas coisas dentro da gente: olha, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, mas a gente precisa ter uma revelação do Senhor. Claro. Um homem que me chama muita atenção na palavra, na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Ele fala que ele não consultou carne nem sangue, mas ele consultou o Senhor. Paulo ficou aproximadamente 14 anos, Fernanda, buscando a Deus de uma maneira intensiva. A Bíblia diz que ele era um homem que ele orava mais em língua do que todos os outros, ele poderia falar disso. Então Paulo, ele descobriu em Deus quem ele era. A questão hoje, Fernanda, é que muitas pessoas não se conhecem em Deus. Elas não sabem quem são em Deus. Como é o nome do seu programa? Somos um em Deus. Somos um em Deus. E eu quero dizer para você que esse Sou Um em Deus, ele é muito profético. Porque não há ninguém como a Fernanda, não há ninguém como você, não há ninguém como você. Não há ninguém. Então, quando nós descobrimos quem somos em Deus, toda a nossa vida ela muda. Por quê? Porque então, quando nós descobrimos quem somos em Deus, então nós descobrimos que fomos gerados por Ele para um propósito definido. Então eu passei o que passei e eu não entendia. Fernanda, antes de conhecer Jesus, eu sentei numa cama e peguei um revólver 38 que eu tinha e coloquei na minha cabeça. Porque eu não queria mais fazer a minha família sofrer. Talvez você está aí nos ouvindo, talvez você tenha atravessado um momento de muita depressão, talvez até mesmo de problemas com vício. Assim como eu vivi, eu quero dizer para você que está nos assistindo, Deus, Ele não esqueceu de você. Fernanda, eu quero profetizar isso na vida dessas pessoas. Amém. Eu sinto no meu espírito em falar isso para vocês. Deus não esqueceu de você. Deus tem uma obra na tua vida. E no tempo certo Ele se manifestou na minha vida. E eu acredito, Fernanda, que Deus está nesses últimos dias trazendo à existência o projeto dEle. E Ele está tirando toda a carne. Quando eu digo toda a carne, ele não está mais respeitando homem algum. Ele mesmo está se revelando para as pessoas. Então eu tenho esse entendimento em Deus, Fernanda. Glória a Deus. Eu glorifico muito a Deus por você, eu glorifico muito a Deus por esse programa, eu glorifico muito a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nesses últimos dias. São dias, Fernanda, que nós temos visto muitas portas se abrindo do Evangelho. Verdade. E muitos estão entendendo essas portas como um bando de rebeldes. Mas na realidade, o que o Senhor está desejando se revelar para os seus filhos. E muitas das vezes o homem, ele quer apresentar a sua religião. Ele quer apresentar todo um conceito humano e dizer: é assim que nós servimos a Deus. Na realidade, Fernando, eu acredito que quando você entra no quarto, você vai descobrir uma coisa: a maneira como Deus te chamou, a maneira como Ele quer que você se revele. Então, à medida que nós vamos entrando em Deus, vai haver dois processos: primeiro, de cura, e segundo, uma revelação de quem nós somos em Deus. Então esse programa é mais um em Deus, somos um em Deus, mas com identidade definida no Senhor. Porém, fizemos parte, Fernanda, do mesmo corpo. Fizemos parte do mesmo corpo, fizemos parte daquilo que Deus, Ele tem realmente preparado para cada um de nós. Amém. Amém.
E essa que tu fala aqui em orar no quarto, quem não sabe, pode abrir a Bíblia em Mateus 6, né, pastor? Mateus 6. Pastor, Deus deixou escrito lá para nós, né? Em Mateus 6, entrar no quarto, né? Orar em secreto com o Senhor e Ele responderá as tuas orações, amado. E tão interessante nesse versículo que a Bíblia diz que vá para o secreto, porque Ele já está lá. É verdade. Então a resposta que a gente precisa, ela está em Deus. Eu vejo hoje as denominações, as igrejas, deveriam ser um lugar aonde nós éramos ensinados, deveríamos ser ali ensinados a não fazer a vontade do homem, a não fazer e andar segundo o costume do homem, mas sim, gente, abra mão de algumas coisas. Abra mão de algumas coisas para você entrar em Deus. Causalmente, essa semana, eu fui fazer um ofício fúnebre de uma pessoa que não era cristão, mas que a família pediu porque conhecia a gente. Eu tenho pregado muito uma coisa, Fernanda, que Deus ele precisa remover a carne para poder nos usar. Que nós precisamos morrer para o nosso eu. Nós precisamos morrer. Então, esse homem, ele... Sempre um amigo nosso, um irmão nosso na fé, sempre pregava para ele, falava de Deus para ele. Só que ele sempre dizia não, não. E ele morreu, Fernando. E chamaram o pastor para fazer o ofício fúnebre. E agora ele está no caixão e eu começo a pregar. E aí o Espírito Santo falou, filho, eu só uso os mortos. Ele não quis ser usado vivo, ele só precisava morrer para a vontade dele. Mas ele teve que morrer para que toda a família ouvisse falar de Jesus. Então fica essa dica. Que você possa morrer para o seu eu, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Perca nessa vida, para que você ganhe na eternidade. Foi um prazer muito grande. Eu amo Santa Catarina. Meus filhos são catarinenses. Amém. Eu amo essa nação, eu amo essa cidade, eu amo esse estado que tem nos acolhido. O nosso ministério nasceu aqui. Ministério Vida no Espírito. Você pode entrar lá no nosso site, né, www.ministériovidaespírito.com.br, né? Ali você vai ter todas as informações. Nós estamos já trabalhando para fazer uma escola de relacionamento e intimidade para pastores e líderes, porque acreditamos, Fernanda, que para nós tratar e curar uma igreja, nós precisamos tratar os pastores dessa igreja. É verdade. Não somos aqueles que vão na igreja e fazem campanha e saqueiam a igreja com ofertas, não. Nós temos outro entendimento no corpo. Amém. Queremos servir aos líderes, porque entendemos que um líder sarado, ele realmente será uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Foi um prazer muito grande. Eu que agradeço, pastor. Quero louvar a Deus pela tua vida. Amém. E dizer para você que eu quero profetizar que você vai fazer o seu programa em outros lugares fora do Brasil. Receba. Deus vai levar você a pessoas, porque quando o Senhor Jesus, você seja minha testemunha viva. Vós sois a minha testemunha viva. Ele vai dizer, filho, eu te levantei para você achar essas pessoas e contar um pouco da sua vida. Porque eu tenho certeza, assim como essa pessoa está nos ouvindo, que tem mãe, que tem pai, que tem filho, que talvez teve um passado, talvez não como o meu, mas talvez parecido, sofreu rejeição em algum momento da sua vida, ela possa ser tocada, assim como Deus me transformou, Ele tem poder, vai transformar você. E só tenho a agradecer a você e profetizamos que esse programa será ouvido em muitos lugares nessa nação e que Deus ele ainda vai te levar em alguns lugares, mas que o teu objetivo seja somente servir o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro aqui na terra. E Ele sabe que é. Amém. Por isso que eu estou aqui. Amém. Né? Glória a Deus. Faço isso com muito amor, com muito carinho, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Amém. E eu sei o que Ele fez na minha vida também, né, pastor? E em relação à rejeição, tu também já sabe da minha história um pouco. Também passei por isso. E não é em vão, não, que tu está falando isso, porque eu sei que muitos também passam, né? Hoje a gente tem visto um índice muito grande de filhos, de casais separados. Sim, e quem sofre justamente, né, Fernanda? São os filhos. São os filhos. É verdade. E a gente fica muito triste quando a gente entra na internet e pega uma reportagem que diz assim, grande ministério, que a gente não vai citar nome aqui, muda o estatuto para que pastores separados possam casar.
Eu acho que os princípios de Deus, eles não vão mudar. Não. Nós precisamos acreditar no casamento e não mudar o estatuto da nossa denominação para poder os casais que estão separados, pastores que devem ser modelo para o rebanho, casarem novamente. Amém. Vamos acreditar no casamento. Glória a Deus. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa, porque quem vai sofrer com tudo isso são os filhos. É verdade. E, consequentemente, nós estamos matando a nossa geração. Eu sei que eu estou tentando e vou fazer de tudo para deixar um legado para uma geração de criança que está lá na salinha sendo ministrada na nossa igreja. São eles que vão levar o evangelho mais na frente. Amém? Amém. Amém. Pastor, muito obrigada, né? E eu quero encerrar esse programa hoje deixando um abraço, pastor, que tem um amigo meu que me conhece desde pequenininha e ele não perde um programa, pastor. Eu me encontrei com ele, com a sua esposa lá no mercado essa semana e ele contou o último testemunho todo para mim, nem eu mesma tinha ouvido e ele já tinha visto o programa com o Marcelo Baltazar. E eu deixo esse abraço para o nosso amigo, né, amigo da família também, o Gringo. Um grande abraço, Gringo. Fico feliz de tu ser um ouvinte assíduo deste programa e saiba que Deus tem um propósito na tua vida. Não é em vão que tu assiste todos os programas, como o pastor Eduardo falou, né? Então Deus tem um grande propósito na tua vida. Deixa um grande abraço a você e sua esposa. Amém? E a Loja Equilíbrio também. Quero deixar um abraço para as meninas lá, que todas as roupas que eu uso são lá da Loja Equilíbrio e um atendimento maravilhoso. Eu quero deixar um abraço especial para a Josi, né? Que é a dona lá, empresária de Araranguá da Loja Equilíbrio. Um grande abraço a vocês. E a gente encerra por aqui, né, pastor? Amém. Mais um testemunho maravilhoso. Maravilhoso. E quem quiser entrar em contato com o pastor Eduardo, entre no site e o seu telefone eu também queria que deixasse. É 048 99 44 28 98. Esse é o nosso telefone. Quero também deixar uma palavra para todos aqueles que estão investindo em você. Amém. Glória a Deus. Você que está investindo, você não está investindo nela, você está verdade. investindo no reino de Deus. Então, eu profetizo que todos vocês que estão semeando nesse ministério, não nesse programa, mas entendemos como ministério, vocês serão ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Pastor, muito obrigada, amém? Amém. Então, amados, terminamos por aqui. Fiquem com Jesus e saiba que Ele te ama e eu também. Um grande abraço e até o próximo programa.